Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor. Amém? Que bom estar aqui. É sempre uma alegria para mim estar em Palmas, né? Palmas também é minha casa agora, viu? Glória a Deus por isso. Feliz demais com o pastor Joaquim, uma pessoa assim que a gente ama muito. E todas as vezes que surge um convite, a gente fica super feliz de vir para cá. Aqui, como diz um pastor conhecido meu, aqui é muito caloroso, né? Muito calor. Um lugar muito caloroso, né? E a gente fica feliz demais, né? Nós estávamos ali em Porto, foi muito bom esses dias, foi muito gratificante estar lá com os irmãos metodistas, né? E eu fiquei assim, gente, como é que eu vou falar de libertação aqui? Mas foi legal, foi uma bênção. Sua irmã estava lá, né? Foi muito bom. E Deus vai dando graça, né? Quando vocês forem em Belo Horizonte, eu sempre deixo um convite aqui para ir lá tomar um café, um pão de queijo lá em Belo Horizonte. De vez em quando aparece alguém de Palmas aqui lá, pastor, de outras igrejas aí. Vai fazer os cursos lá, né? Nós fizemos aqui um período dos cursos, então lá a gente tem muitos cursos, todo mês tem um treinamento diferente lá, então de vez em quando aparece uma pessoa de Palmas lá, eu falei, eu gosto de sua terra demais, ali é terra boa. Mas, sem demoras, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 19, um texto conhecido, eu quero fazer uma reflexão nesse texto. Aqui. Alessandro está ali, hein, pastor Joaquim? Olha lá, todo bonitinho ali, ele está. Gostando de ver ele ali. Hã? Ele está em casa, né? Isso mesmo. Muito bom rever os amigos aqui em Palmas. Gente, texto conhecido, vamos fazer uma reflexão nesse texto. Eu quero que você caminhe comigo nesse texto para a gente ter uma abordagem, um entendimento aqui, dentro de uma perspectiva sobre a vida de Zaqueu. Quantos acharam? Digam amém. Lucas capítulo 19, versículo 1. Lucas capítulo 19, versículo 1. Diz o seguinte o texto: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu com toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, oramos para que o teu espírito de revelação, de sabedoria, seja derramado sobre as nossas vidas, que o Senhor transfira o que está em teu coração para o nosso coração e o que está na tua mente para a nossa mente. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A história de Zaqueu, você já ouviu pregações, já cantou aquela musiquinha também como Zaqueu, né? Você já conhece assim de có e salteado. Mas eu quero hoje levar você a uma reflexão assim sobre a vida de Zaqueu dentro de uma outra perspectiva que nós podemos aplicar na nossa vida no que diz respeito à nossa história, à nossa trajetória e à nossa história. Nós lemos aqui no texto que Jesus, ele entra em Jericó. Jesus estava chegando em Jericó, existia o cego de Jericó, e Jesus cura o cego de Jericó. E ele vai em direção a Jericó, atravessa Jesus a cidade, e à medida que Jesus ia passando nas cidades, vinham afluindo gente de tudo quanto é lugar, curiosos, pessoas doentes, pessoas aflitas, pessoas oprimidas, críticos, aqueles que vinham jogar pedra, aqueles que vinham conhecer, aqueles que vinham porque necessitavam de uma bênção, de uma cura, de um milagre. Então, a multidão cercava ali onde estava Jesus e
num determinado momento, Zaqueu sai, fura a multidão e sobe no sicômoro para ver quem é Jesus. Falando assim parece simples, mas quando a gente vai fazer uma busca sobre a vida de Zaqueu, a gente começa a entender que para um homem, na posição que Zaqueu estava, sair de lá e vir até Jesus não era tão simples assim. Não era uma coisa tão simples como eu e você. Era uma coisa que tinha uma complexidade muito grande. Primeiro porque nós lemos aqui na Bíblia que ele era um publicano. E além de ser um publicano, ele era um maioral dos publicanos. Ou seja, ele era um chefe dos publicanos. E ser publicano não era uma coisa tão simples como a gente imagina. Ser publicano naquela época quer dizer que você seria um traidor da pátria. Ser publicano naquela época quer dizer que você não tinha mais a identidade de um judeu porque você era rejeitado. Você era a escória da sociedade naquela época. Você era uma pessoa que tinha traído os judeus e que trabalhava a favor do Império Romano. O Império Romano estava em ampla expansão, dominando toda aquela região, depois da queda do Império Grego, de Alexandre o Grande. Então necessitava de muito dinheiro, porque para sustentar e bancar as operações militares e as conquistas de cidade, tinha que ter muito dinheiro para sustentar essa operação. E para isso, nada mais, nada menos do que sobrecarregar a carga de impostos. E os impostos eram estabelecidos e tinham romanos que trabalhavam e cobravam impostos, mas tinha um grupo de pessoas que eram selecionadas justamente como judeus e que exerciam o cargo da coletoria de impostos. Mas quando a gente para pensar, hoje em dia, com um cobrador de impostos, né, vamos dizer assim, é uma coisa natural. Mas naquela época, você teria que enfrentar a sua família, você teria que enfrentar os seus amigos, você teria que enfrentar a sociedade inteira para que você ocupasse um cargo, e isso tinha que valer muito a pena para você fazer isso. Então, irmãos, se naquela época a gente chega na escola, né, escolinha de criança, você vê as crianças dizendo assim, você quer ser o quê? Um fala, eu quero ser professor, outro fala, eu quero ser policial, outro fala, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser... Ninguém, uma criança nunca chega e fala assim, eu quero ser um político corrupto. Uma criança nunca chega e fala assim, eu quero ser um ladrão. Uma criança nunca chega e fala assim, eu quero ser uma pessoa que passa a perna nos outros. Não, uma criança na pureza e na sensibilidade que Deus entregou às crianças, ela tem os seus sonhos e as aspirações de acordo com o padrão daquilo que ela conhece na sua casa, na sua família, na escola, no contexto que ela vive. Então, Zaqueu não foi uma criança que um dia sonhou em ser um cobrador de impostos. Zaqueu se tornou um cobrador de impostos. Porque na vida, muitas vezes, nós passamos situações difíceis que faz com que a gente se torne uma pessoa que nós não somos, na verdade. Ele não sonhou. Mas o que fez Zaqueu escolher uma carreira de cobrador de impostos? A gente podia parar para refletir, pois a Bíblia não menciona como foi a infância de Zaqueu, mas o que faria um homem enfrentar a rejeição de toda a cidade, dos amigos, das pessoas? O que faria um homem saber que a partir do momento em que ele escolhesse aquela profissão, ele ia andar por uma calçada, todo mundo ia sair, não ia encostar perto dele. Ele ia caminhar e as pessoas falavam, sai fora disso aí, não encosta perto dele não. Não é fácil a gente ser rejeitado, né? Você sabe que não é fácil a gente ser visto ou mal visto perante uma sociedade. Ninguém escolhe isso para a vida, ninguém sonha em ser uma pessoa desse jeito. Ele se tornou essa pessoa por uma ganância no seu coração. Talvez porque ele passou muita necessidade na infância, não sei. Talvez porque ele foi forçado por uma pressão familiar de que ele tinha que ser uma pessoa bem-sucedida a qualquer custo. Talvez porque ele presenciou cenas na sua casa, na sua família, que fez com que o trauma que ele tivesse afetasse tanto o coração dele, que ele perdeu a sua identidade como criança de ser um professor, de ser um bombeiro, de ser um médico, de ser um soldado, de ser um engenheiro. Eu sei que Zaqueu, ele entra por um caminho de uma profissão que era muito árduo naquele tempo, na sociedade daquela época. Quando a gente olha a decisão de Zaqueu e a história de Zaqueu nesse sentido, a gente muitas vezes pode trazer para uma aplicação prática na nossa vida. Porque muitos de nós nos tornamos pessoas diferentes daquilo que Deus sonhou para nós. Muitos de nós passamos experiências negativas na nossa vida e isso mexe às vezes com a nossa identidade, isso mexe às vezes com a nossa essência. Você era uma criança que sonhou um dia ser uma pessoa e quando você olha para a sua vida hoje, às vezes você vê tudo diferente daquilo que você sonhou.
Então a história de Zaqueu, ela traz uma profundidade muito grande, porque às vezes nós nos deparamos numa situação como essa. E você pode olhar para trás na sua vida e muitas vezes situações aconteceram que feriram tanto você, que me feriram tanto, que você uma vez disse uma frase: nunca mais eu vou ser uma pessoa boazinha, nunca mais eu vou fazer tal coisa, nunca mais eu vou ser desse jeito. Alguma coisa aconteceu com Zaqueu, e Zaqueu se tornou um rapaz ambicioso. E um rapaz ambicioso coloca o dinheiro acima de todas as coisas, e mesmo que isto custe a sua reputação, a sua família, os seus filhos, que isso custe qualquer coisa, foi isso que ele fez. Então, quando você olha de Zaqueu, o problema não está no dinheiro, o problema está no coração. Os maiores problemas que nós temos não estão nas coisas externas, o problema está no coração. Isso é muito importante a gente entender, porque na ótica de Jesus, quando Jesus olha para a gente, ele olha sempre entendendo a nossa história e não o resultado dela. Porque às vezes o resultado da nossa história não está tão bom quanto a gente esperava e quanto Deus esperava. É por isso que chega uma mulher pega em adultério e Jesus diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Aquela mulher que foi pega em adultério, ela podia ser taxada como uma prostituta. Quando ela era uma criança, ela não escolheu ser uma prostituta. Ela se tornou, porque a vida fez tanta coisa na cabeça dela, que o resultado do fruto da vida dela é justamente um fruto de derrota e de decadência. E quantos de nós fomos feridos na nossa história? E às vezes não nos tornamos uma prostituta, não nos tornamos algo tão grave, mas perdemos a essência de dentro do nosso coração quando tivemos experiências trágicas na nossa vida. E a essência que Deus criou, muitas vezes ela é dispersa diante das vozes que ressoam sobre a nossa cabeça e ressoam sobre a nossa alma, e nos perdemos não fora, mas nos perdemos dentro de nós mesmos. E quando nós nos perdemos dentro de nós, nós nos tornamos uma pessoa que nós não éramos para nos tornar. Às vezes nos tornamos muito frios, às vezes nos tornamos muito fechados, às vezes nos tornamos muito calculistas, às vezes nos tornamos muito passionais e emocionais demais, às vezes nos tornamos muito agressivos, às vezes nos tornamos revoltados, às vezes o nosso semblante por fora esconde marcas internas dentro do nosso coração. Então, quando a gente olha a história de Zaqueu e fala que ele subiu na árvore, e a gente vê a musiquinha, a história é mais complexa do que a gente imagina, porque isso muitas vezes retrata o nosso coração. E aí você traz uma aplicação prática na sua vida. Será que lá atrás alguma coisa não aconteceu com você e você se perdeu no meio da caminhada por dentro? Será que na sua história, nos seus relacionamentos, você foi ferido ou foi ferida a tal ponto que você se perdeu por dentro e hoje você se tornou uma pessoa totalmente diferente daquilo que você imaginava ser? Nos deparamos nesse ministério de libertação e cura com tantas pessoas perdidas por dentro, porque situações que aconteceram com elas, de rejeições, de abandono, de distorção da figura paterna, de um abandono da mãe, de coleção de relacionamentos que não deram certo e as marcas da traição e do medo encravado nas estruturas da sua alma. Nos deparamos com pessoas com tanta confusão dentro delas, e elas sonharam um dia em algo ser tão diferente. E muitas vezes elas se encontram em pé por fora, mas caídas por dentro. Então, quando a gente olha para Zaqueu estava bem sucedido. Aquilo que tinha acontecido com ele fez ele entrar numa profissão de que ele sabia que ele passava as hostilidades que ele passava. E quando Zaqueu, irmãos, ele está lá no seu escritório, no prédio, no ar-condicionado, sendo aquele que estava muito bem financeiramente, não estava preocupado com ninguém, porque a pessoa, quando é ferida demais, ela, a partir disso, ela não preocupa mais com ninguém. Então, quando Zaqueu desce lá daquele prédio, que ele vai entrar na multidão, isso diz muito para Jesus. Não era uma pessoa qualquer que estava ali. Era uma pessoa que sabia que Jesus era o único que poderia restaurar a essência que havia sido perdida em algum momento da sua história. E o mais lindo de Jesus é isso,
Porque quando Jesus passa na multidão, aí você imagine, tinha gente doida, tinha gente endemoniada, tinha gente doente, tinha gente querendo jogar pedra nele, tinha gente querendo matar, tinha gente chorando, tinha gente isso, tinha gente daquilo. Então quando Jesus passa, que olha para aquela árvore, Jesus olha para uma trajetória de uma história de um homem que estava disposto a deixar tudo para trás, para restaurar a criança ferida e perdida que estava dentro dele. Então quando ele desce de lá, ele não estava simplesmente, irmãos, descendo para ir ver uma movimentação de mais um profeta que passava nas avenidas de Jericó, nas arruelas de Jerusalém. Ele estava atrás daquilo que ele havia perdido. Ele estava atrás daquela criança que um dia sonhou em ser diferente. Ele estava atrás daquela criança que um dia sonhou como qualquer outra criança, mas que se perdeu durante a sua trajetória. Então Jesus para, olha aquele homem, e um filme deveria ter passado na cabeça. Ele enfrentou uma multidão de pessoas, com certeza alguém deve ter dado uma cotovelada nele, com certeza alguém deve ter cuspido nele, com certeza alguém deve ter feito alguma coisa com ele, porque eles eram muito hostilizados pela sociedade. Ninguém queria encostar perto, mas ele furou a multidão, subiu na árvore, porque ele queria ver Jesus. Ali era um grito de uma alma ferida que via em Jesus a única esperança de ter paz, porque as vitórias que ele tinha externa não podia cobrir a falta de paz que estava dentro dele. As nossas conquistas externas são muito bons, os nossos objetivos alcançados são fantásticos, e isso é muito bom a gente ter isso, mas não adianta a gente alcançar, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, a nossa identidade e a nossa essência. É muito bom você sonhar e ter aspirações dos seus projetos de vida, isso é fantástico, mas você não pode ganhar lá fora e perder aqui dentro. Porque muitas vezes nós estamos perdidos dentro de nós mesmos. Então quando Jesus olha para aquele homem naquela figueira, Jesus olha e fala, rapaz, esse homem está atrás de voltar para a essência dele mesmo. Porque ele viu que tudo que ele tinha na mão não se comparava àquilo que ele tinha perdido. Porque nada que é externo pode ser mais importante do que aquilo que é interno. É por isso que Jesus, antes de fazer alguma coisa fora, ele tem que fazer alguma coisa dentro. E tudo que Jesus faz aqui fora, ele não faz sem antes fazer alguma coisa aqui dentro. Porque ele nunca pode me dar alguma coisa que eu não tenho capacidade e equilíbrio para sustentar. A proporção das minhas vitórias em Cristo aqui fora é justamente e diretamente ligado ao coração aberto que eu deixo para Ele, para que Ele possa me curar, para que Ele possa me restaurar. Porque na verdade o que Jesus quer é restaurar a nossa identidade. E a nossa identidade, quando é restaurada, nos aproxima dEle. A saída de Zaqueu do seu ambiente de trabalho, a entrada no meio da multidão, e ele olhar para Jesus em cima de uma árvore, mexeu com as pessoas que estavam em volta. Foi ou não foi? E Jesus olha para ele e diz, hoje eu vou tomar um café lá na sua casa e comer um chambaril lá na sua casa. Ou uma costela lá na sua casa. Uns olharam, mas aquele está doente, mas aquele acompanha Jesus há muito tempo, mas aquele ali está precisando de ajuda. Mas Jesus viu um homem que, por mais que estivesse bem aqui fora, a alma dele clamava pelo socorro do bálsamo da presença de Deus, que o dinheiro não podia comprar, que o objetivo que ele tinha alcançado não podia comprar, que nada podia tapar o buraco da sua alma ferida e machucada pelos intempéries da vida e da sua história. Isso é muito profundo, irmãos. Isso nos ensina muito. Isso nos ensina que quando Zaqueu estava, na verdade, saindo em direção a Jesus, ele estava despindo do seu orgulho, da sua soberba, da sua vaidade, da sua rejeição, que fazia ele criar muros de proteção. E ele estava ali se entregando verdadeiramente para Jesus. Nós precisamos entregar o nosso coração para Jesus, nós precisamos nos entregar de verdade. Ele experimentou que tudo que ele tinha alcançado não se comparava à presença de Deus na vida dele. Então Jesus disse, hoje eu vou lá em sua casa, nós vamos tomar um café, vamos bater um papo. E o que a Bíblia diz? Desce depressa, e as pessoas começaram a murmurar, e murmurar, e murmurar, e murmurar, e murmurar, e um queria que fosse na casa deles, outro queria que fosse na casa dele, outro queria que fosse lá, e aí Jesus vai em direção à casa de Zaqueu. Cada passo de Jesus em direção à casa de Zaqueu, a presença de Deus já colocava o coração de Zaqueu em ordem.
Cada passo que Jesus dava em direção à casa dele, o coração de Zaqueu ia voltando. Um coração frio começava agora a sentir o calor. Sabe de quê, irmãos? Do amor incondicional, de independente do que a gente tenha feito de errado, Ele nunca esquece de nós e nunca fecha a porta para não nos deixar entrar. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é lindo. Zaqueu desceu da sua vaidade, Zaqueu desceu do seu orgulho, Zaqueu despiu o seu coração, Zaqueu desceu dos seus traumas. E quando Jesus chega lá, Jesus não falou nada, Jesus chega lá. Quando Jesus chega, que entra na casa dele, onde ninguém entrava, uns textos atrás você vai ver Jesus falando: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Quando estava falando justamente dos fariseus e dos publicanos. Por quê? Porque na verdade as pessoas que se submetiam a passar por uma situação dessa e exercer um cargo como esse, eram pessoas feridas. Não eram pessoas equilibradas. Uma pessoa equilibrada não entrava aí para fazer isso. Eram pessoas feridas, que queriam a qualquer custo tapar o buraco da sua alma com um sucesso externo da sua vida. E com isso passou por cima dele mesmo para conseguir alguma coisa que no final não tinha jeito de tapar o buraco que estava dentro dele. E quando Jesus vai indo para a casa dele, e quando Jesus vai dando passos em direção a ele, a presença de Jesus já ia curando o coração dele. Então Jesus entra na casa dele. Quando entra na casa dele, ele sente, sabe o que, irmãos? O amor de Deus que excede todo entendimento. Ele se sente amado. Aquela criança que talvez foi ferida, que talvez foi abandonada, aquela criança que carrega traumas dentro dela e que colocou na sua carreira profissional o objetivo da sua vida, na sua beleza, na sua vaidade, nos seus diplomas, em qualquer coisa, ela começa a entender o seguinte, que tudo isso é muito bom, mas nada substitui a presença de Deus na minha vida. Nada. E aí, sem Jesus falar nada, sem Jesus dizer nada, a Bíblia diz assim, ó, entremente Zaqueu se levantou e disse assim: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Jesus não falou nada com ele, Jesus não pediu nada para ele, Jesus não falou nada para ele, Jesus não acusou ele de nada. Jesus simplesmente quis mostrar para ele que mesmo ele sendo ferido e ter feito tanta besteira na vida dele, Jesus amava ele. O amor de Deus o constrangeu de alguma forma, que ele diz assim: eu vou dar metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando Jesus fala aí, eu sei que hoje houve salvação na sua casa, é porque aquele homem era um homem que tinha deixado tudo para trás pela ambição do seu coração. Não era só pelo dinheiro, irmãos, não tem a ver só com dinheiro, porque várias pessoas que tinham dinheiro andavam com Jesus. Uns tinham, outros não tinham, não tinha a ver com dinheiro, tem a ver com o coração. Por isso que ele diz assim: aprendei de mim que eu sou manso e humilde e alcançarei descanso para a vossa alma. Então, quando Jesus estava entrando na casa de Zaqueu, enquanto a multidão estava murmurando, questionando, Jesus estava restaurando a identidade da história de um homem que foi ferido na sua infância. E às vezes nós somos feridos na nossa infância. E às vezes nós somos feridos na nossa adolescência, e às vezes nós somos feridos na nossa vida, e às vezes nós somos tão feridos e tão machucados que a gente se perde dentro de nós mesmos. E aqui dentro vira uma confusão aqui. Quando Jesus entra na vida dele, ele fala assim: eu vou dar aos pobres, se eu defraudei alguém, eu dou metade. Por quê? Porque quando Jesus entra na sua vida, você começa a entender que as coisas que você conquistou, às vezes, não tem tanta importância assim, como você dava antes. Elas começam a perder importância. Não que ele não precisava das coisas que ele tinha, tanto é que ele diz assim: vou dar metade. Por quê? Na outra metade eu tenho que me viver. Mas, ou seja, ele não era mais aquele homem ganancioso, avarento, que levou ele a fazer isso para tentar tapar o buraco da sua alma. Agora ele era um homem que estava dizendo assim: na minha vida não é só isso que eu quero. Na minha vida a presença de Deus tem um lugar de consistência importante. Zaqueu estava voltando às origens de colocar Deus no lugar que ele nunca deveria ter saído da sua vida. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos trazer Jesus para a nossa vida e colocar Ele no lugar de honra da nossa vida. Nós precisamos deixar Ele entrar na nossa história, reestruturar as estruturas da nossa alma que foram perdidas em algum momento, porque isso é normal, isso acontece comigo, acontece com você. Muitas vezes somos feridos e traumatizados na trajetória da nossa vida e precisamos que Jesus entre de uma forma diferente para que Ele possa colocar em ordem
as bagunças que estão dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, as bagunças que estão dentro da nossa mente, que a vida se encarregou de fazer, mas que Ele se encarrega de restaurar. E é por isso que quando Zaqueu encontra Jesus, a vida dele foi restaurada, as motivações dele foram alinhadas, o propósito da vida dele se retornou, e aquilo que tinha se perdido durante a caminhada começa a receber vida de novo. Um graveto seco, acostumado a tomar pancada e a dar pancada, um graveto seco acostumado a passar as pessoas para trás, agora recebe a presença de Deus na sua casa. E a sua essência é restaurada. Nós precisamos, irmãos, voltar justamente a uma essência de um evangelho puro e simples. Simplesmente Jesus na minha vida, simplesmente Jesus na minha casa, simplesmente Jesus fazendo parte da minha história. Nós precisamos sair desse evangelho mirabolante que a gente vê nas redes sociais e na internet, que está por aí. A gente precisa sair desse evangelho megalomaníaco, que muitas vezes a gente é afetado por isso, e nós temos que voltar à simplicidade do evangelho, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Aí quando o apóstolo Paulo fala assim, até que Cristo seja formado em vós, ou seja, nós precisamos deixar e voltar a uma essência de um evangelho em que Cristo vai reconstruindo e vai curando as feridas da nossa alma, vai restaurando a nossa identidade, vai nos libertando. Irmãos, às vezes a libertação é de um demônio e às vezes a libertação, nós começamos a ser libertos de nós mesmos, das nossas ambições, das nossas vaidades, das nossas bobagens de seres humanos que nós temos, e às vezes nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Liberta dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas feridas, dos nossos dissabores que às vezes nós não conseguimos digerir e que fica entalado na garganta da nossa alma, sendo que nós não conseguimos então ser felizes com aquilo que nós temos e vivemos numa busca desenfreada na corrida dos ratos, para lá e para cá, tentando conquistar alguma coisa que não vai trazer nenhum proveito para a nossa vida. Estamos chegando no fim dos tempos, estamos vendo um cenário mundial, da geopolítica mundial, anunciar grandes coisas que estão na Bíblia. Então nós precisamos voltar para a essência do primeiro amor. Nós precisamos voltar para o evangelho puro e simples da presença de Jesus. Nós precisamos deixar ele entrar dentro do nosso coração de uma forma suave, de uma forma tranquila. E isso vai custar algumas coisas para você, porque muitos vão murmurar de um lado, outros vão jogar pedra do outro, outros vão xingar do outro. Mas o que mais importa, irmãos, é que quando a presença de Deus toma a minha vida, a minha essência é restaurada. Então o menino que tinha sido morto dentro do coração dele, pelas pressões e pelas feridas da alma, agora começa a renascer. Na verdade, Zaqueu era um menino bom. Ele se tornou um homem mau, mas ele era um menino bom. O menino bom volta quando Jesus entra na vida dele, entendeu? Então aquele menino bom, que nasceu bom, que era bondoso, fala assim, eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou dar para os pobres. Isso é a restauração da essência de Zaqueu. Zaqueu deveria ser aquela criança que dividia a sua merenda com o outro na escola. Zaqueu deveria ser uma criança que dividia o seu brinquedo com o outro para brincar. Zaqueu deveria ser aquela criança que ajudava as pessoas que estavam perto dele. Mas a pancada foi grande e ele agora passa a ser uma pessoa que quer centralizador, uma pessoa que quer tudo para ele, uma pessoa que quer tudo no domínio dele. E quando ele encontra Jesus, aquela criança volta à essência pura. Então ele diz assim, se eu fiz alguma coisa errada, me perdoe, eu quero devolver. Se eu peguei alguma coisa que não era minha, eu quero distribuir. Então ele começa a querer distribuir. Quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, de uma forma forte aqui dentro, a nossa essência é restaurada. E aquilo que estava morto, que aparentemente não tinha mais vida mais, ele começa a ter vida. E aquela criança que um dia sonhou em ser uma pessoa bondosa e ajudar tantas pessoas, volta e ele começa a ajudar. Nós precisamos fazer isso na nossa vida, restaurar quem nós somos de verdade e não o que a vida nos tornou e formou para que nós fôssemos hoje. A essência do Evangelho de Cristo Jesus, do Evangelho cristocêntrico, é justamente isso. É o Senhor em mim, é eu me tornar filho, eu ter a minha identidade restaurada, porque dentro da minha identidade eu vou ver o meu propósito. Então aquela criança que sonhou em ser um policial, vai ser um policial do bem quando estiver na corporação. Aquele menino que sonhou em ser um bombeiro, vai ser um bombeiro solidário.
Aquela menina que sonhou em ser uma médica, vai ser uma médica humana, vai ser uma médica amorosa, vai ser uma médica que realmente é médica. Aquele menino que sonhou em ser um advogado, vai ser um advogado honesto. Aquele menino que se tornou em ser um motorista, vai ser um motorista correto na sua carreira. Porque quando Jesus entra na nossa vida, restaura a nossa identidade, Ele começa a colocar tudo que estava fora de ordem, em ordem no nosso coração. Essa é a essência de um evangelho que transforma o homem, não só na teoria, como os religiosos da época, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos herodianos, não, mas um evangelho que restaura quem nós somos de verdade, restaura a nossa identidade. Alguns a restauração é mais rápida, outros a restauração é mais demorada, mas não tem problema. O importante é que Cristo está trabalhando no nosso coração. E nós venhamos a fazer uma reflexão nessa história de Zaqueu, não somente ele ali na figueira, vendo Jesus passar, mas uma história que parte por trás de um homem que se submeteu a tantas coisas e se perdeu dentro dele mesmo. Que nós possamos trazer isso para dentro da nossa vida. Será que nós não nos perdemos em algum momento da nossa história? Será que situações traumáticas não aconteceram conosco lá atrás, que nós nos tornamos uma pessoa totalmente diferente do que nós deveríamos ser? Será que nós não fomos feridos ao ponto lá de trás e a libertação que nós precisamos é de nós mesmos? Quem é você nessa história? Olhe para o seu irmão e pergunte a ele aí, quem é você? E nós possamos voltar para a presença de Deus, para esse evangelho simples e puro. Nós possamos nos entregar na presença de Deus de uma forma suave e tranquila. Que nós possamos deixa Jesus curar você. Deixa Jesus trabalhar aqui dentro de você. Tira o imediatismo da sua vida. Entenda os processos de Deus para a sua história. Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus que vai mexendo dentro de nós. Não deixe essa ansiedade querer levar você para um lugar onde você não deve estar, para uma posição onde você não deve estar. Não deixe essa ansiedade tirar sua paz. Volte-se para a tranquilidade da presença de Deus e deixa Deus ir construindo e levando você degrau por degrau, etapa por etapa, fase por fase, ciclo por ciclo, para que o nosso coração descanse na presença dele. E aquilo que Deus determinou para você, fique tranquilo, vai acontecer. Aquilo que ele te prometeu, fique em paz, vai chegar nas suas mãos. Aquilo que ele designou para a sua vida, aquieta a sua alma, aquieta o seu coração. Deixa Deus ser Deus, não sente na cadeira de Deus, deixa ele fazer, deixa ele te curar, deixa ele te restaurar, deixa ele trabalhar no seu coração. Deixa ele criar alguma coisa aqui dentro, deixa ele curar você aqui dentro, para que você possa entender que à medida que ele me cura aqui dentro, ele constrói aqui fora. À medida que ele me sara aqui dentro, ele constrói aqui fora. À medida que ele restaura aqui dentro, ele cria aqui fora. À medida que ele cura aqui dentro, ele traz tudo aquilo que ele prometeu e que ele designou para as nossas vidas. Que essa mensagem fique no seu coração para você fazer uma reflexão sobre aquilo que você precisa mudar. Que isso possa ecoar nas recâmaras da sua alma e você possa entender onde eu me perdi na minha história. Onde alguma coisa aconteceu que eu deixei de ser quem eu deveria ser. Onde? Onde eu caí. Lembra-se de onde caíste, pois você perdeu o primeiro amor? Onde você se perdeu dentro da sua trajetória? Onde foi que não deu uma conexão e você ficou fora daquilo que Deus tinha para a sua vida? Foi traumas, foram traições, foram frustrações? Foi você não ter paciência para poder passar pelos processos de Deus? Foi você não conseguir suportar a pressão de algumas coisas na sua vida que muitas vezes roubaram a sua identidade, roubaram a sua alegria? Faça uma reflexão na sua vida onde você se perdeu. Deixe Jesus entrar de novo na sua casa, mas não de uma forma religiosa, mas de uma forma pessoal. Ele quer restaurar os sonhos e os desejos do nosso coração. A presença dele em nós, a paz dele em nós, a vida dele em nós. Porque Jesus veio buscar
e salvar o perdido. E às vezes o perdido sou eu que estou perdido dentro de mim. Que Ele possa nos achar na bagunça da nossa alma e colocar nossa vida em ordem, irmão. Que Ele possa nos achar aqui dentro, colocar nossa essência em ordem, a nossa história em ordem, a nossa vida em ordem.